rodando ali, prometendo que vai gravar. Opa, começou a gravação. Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas aqui à nossa videoconferência da disciplina Filosofia, Política e Educação. Estou aqui com o professor Heitor Coelho, eu sou o professor Diogo Bogeia. A gente está dividindo essa disciplina, como vocês sabem. Fizemos vários episódios de podcast para vocês ao longo do semestre, né? Teve mais ou menos um por semana, pulando um ou outro de semana de avaliação, coisa do tipo. Nós tivemos bastantes episódios aí. Hoje é uma oportunidade também para vocês dizerem para a gente o que vocês acharam, como é que está sendo esse esquema do podcast, se está bacana. E, bom, não consigo não deixar de começar citando, né, que a gente está vivendo um momento muito difícil, vocês sabem muito bem disso, a gente sabe muito bem disso. É difícil para todo mundo, para os alunos, para os professores, e a gente está tentando aqui o nosso máximo para manter um nível bacana de troca e de passar alguma coisa que seja importante para pensar o nosso tempo. Trabalhamos com textos aí bastante atuais, foi uma experiência relativamente nova para mim e para o Heitor, assim, em termos do que a gente tem feito ao longo dos anos, né, tem sido, nos últimos semestres, tem sido uma experiência bacana de passar pensadores, na sua maioria, vivos, e pensando questões super atuais, né, que realmente traz um pouco de uma concepção de filosofia que é bem interessante, né, filosofia como esse movimento de pensamento, de questionamento, de pensamento sobre as questões do nosso tempo, as questões que nos interessam, que nos movem, que nos importam, que nos incomodam. A gente vive um tempo muito difícil, surrealmente difícil. Hoje eu escrevi um negócio assim meio desabafo, que eu dizia que se alguém chegasse num estúdio cinematográfico com um roteiro assim, dizendo o que a gente está vivendo hoje no Brasil, provavelmente o troço seria recusado, seria considerado trash demais, assim, incrível. Inverossímil demais. Inverossímil, não faz sentido, não, está exagerando, tem muita informação, tem muito furo nessa história, e, no entanto, estamos vivendo na realidade. Então, boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindas. Aproveitem essa oportunidade que a gente tem para conversar, entre aspas, presencialmente, à distância, porém, todos aqui, ao vivo. Isso. E amanhã, se eu não me engano, é amanhã, já começa a nossa segunda avaliação. É amanhã. Então, essa é uma última oportunidade para a gente trocar essa ideia aqui, se não exatamente presencialmente, mas ao vivo. Boa noite, Heitor, fala aí. Boa noite, Diogo. Boa noite a todas. Não tem muito a acrescentar meus comentários, é isso. Vamos aproveitar que o oposto da presença não é a distância, o oposto da distância é a proximidade, o oposto da presença é a ausência, e tem muita gente presente aqui. Só reforçar que realmente não está normal, não está tranquilo, não está favorável. Eu sei que tem muitos alunos, muitos colegas de vocês que estão muito frustrados com o pai. Tem o pessoal frustrar com o pai em algum momento, né, Heitor? Em algum momento, todo mundo, a gente não consegue, né, cara? A gente continua fazendo essa piada, já tem um ano. Tem o pessoal falando pai, para não confundir, mas eu acho que fica parecendo que é a mesma coisa, meio freudiana, só que na Bahia. Pai. Não é na Bahia. Onde é que fala assim? Não sei. Bom, tá complicado, mas é isso, gente. A alternativa eu acho de coração que a alternativa era não fazer nada. E eu acho pior. Eu sei que isso é, né, a comparação com o que é o nosso ensino presencial, no sentido de ser um ensino local, contíguo, é bem desfavorável ao ensino remoto. Isso dá uma outra discussão, não vamos entrar nos motivos disso e tal. E ainda mais o ensino remoto nas condições que nós estamos vivendo, que não são nada favoráveis. A gente estava aqui falando da bagunça da vacina. Vamos
Vou ressaltar uma coisa que a gente falou antes da última avaliação, eu acho que a gente falou no podcast também. Tá tendo problema, fala com a gente, tá? Olha, não tá dando, não deu, porque tá vindo a prova agora, ela tem um prazo bastante generoso, dá para dizer assim. Tá, gente, então nós já aparecendo perguntas, daqui a pouco daqui a pouquinho eu vou só concluir isso e a gente passa a falar efetivamente são perguntas, dois aspectos da mesma pergunta que a Júlia e a Dominique já fizeram. Então, qualquer dificuldade que você tiver, o prazo é generoso no sentido de que são provas, como vocês viram na primeira prova, que daria para fazer em uma sentada, né? Em um par de horas ou um pouco mais. Não é um trabalho de pesquisa exaustivo, qualquer coisa assim. Então, mas apesar disso, se você tiver algum problema, seja de saúde, qualquer caso fortuito, força maior aí, vamos dizer assim, entre em contato com a gente, tá? E a gente vê o que pode fazer. Tá. Então, vamos lá, né, Diogo? Já tem 3 perguntas aí. Sim. Vou ler para ficar no vídeo depois. Tá. Pergunta da Júlia. A avaliação será baseada somente nos últimos 2 textos ou em todos do semestre? Vou ler todos, tá? Dominique, como vai funcionar a segunda avaliação? Muita gente teve dificuldade na primeira porque não sabemos como é o estilo de avaliação de vocês. E a Sandra diz, na última ficou confusa, explica, por favor. Posso começar? Pode, por favor. É o seguinte, antes ainda de responder a Júlia, que é uma coisa um pouco mais específica, eu vou tentar responder a Dominique e a Sandra, porque o que acontece? Vamos lá, a avaliação é uma prova de uma disciplina, de um curso universitário, e essa disciplina é filosofia política. Então a gente a gente montou essa avaliação da seguinte maneira: colocamos um artigo de jornal ou revista e pedimos que vocês relacionassem esse artigo a um dos textos ou conceitos, né, estudados na As duas coisas. Na verdade, especificamente as duas coisas. Claro, textos, um ou mais textos e um ou mais conceitos. Um ou mais conceitos, porque, claro, relacionar o texto no sentido de relacionar o conceito que algum dos conceitos que aquele texto está trazendo. Então, o que acontece? Muita gente só comentou a notícia, fez um comentário, tá? O que é interessante, ok. Porém, uma parte muito importante da avaliação é você relacionar com o conceito que está em algum dos textos que a gente tinha passado. E aí, o que acontece? Muita gente também fez isso, relacionou assim, tipo, comentou a notícia. Tal político falou dessas coisas, a gente vê que isso é muito terrível, não sei o quê. Isso tem a ver com o conceito de banalidade do mal, que está lá no tal texto. Ponto. Então, veja só essa reportagem falando sobre sofrimento psíquico, como a gente tem que ser positivo o tempo todo, não sei o quê, não sei lá. Isso tem a ver lá com o conceito de positividade do Byung-Chul Han. Não basta, não é para citar o conceito, tem que explicar o conceito, entendeu? A prova é de filosofia política, vocês têm que ficar ligados nisso. Né? Sendo uma prova de filosofia política, a gente quer que vocês deem uma demonstração, quando vocês fazem a avaliação, que vocês leram o texto, entenderam o texto e são capazes de explicar qual é o conceito que aquele texto está trazendo. Então, isso é muito importante. Fiquem muito atentos a isso na prova que vai começar amanhã, porque isso é o mais fundamental. Não importa qual seja a questão, como for que a gente monte, vocês vão ter que dar indícios, assim, indícios não, mas demonstrar que leram, entenderam o texto, ou pelo menos entenderam ali bem, bastante, o conceito que o texto está trazendo, e tentem explicar esse conceito da maneira de vocês. Então, não basta uma linha ou só citar o conceito, vai ter que ter ali um parágrafo na sua resposta, pelo menos, para assim, explicar, desenvolver, mostrar o que é o conceito. Por exemplo, um político tal falou uma coisa terrível que te relacionou com a banalidade do mal. Aí você me explica o que é o conceito de banalidade do mal, fala do caso do Eichmann, fala da Hannah Arendt, fala o que ela viu no julgamento do Eichmann,
explica como é que ela chegou ao conceito de banalidade do mal, quais são as coisas mais importantes desse conceito de banalidade do mal, e pronto. E aí, o quanto você quiser comentar a notícia, você comenta. Mas essa parte não pode faltar. Então, muita gente realmente se deu mal na primeira prova porque ficou preso num comentário da notícia e quando relacionou, teve gente que não relacionou, aí realmente perdeu a prova, porque só comentar a notícia não é isso que a gente está fazendo nessa disciplina, né? Não é o que o enunciado pedia, diga-se de passagem. Né? Pedir, e faz sentido, que a gente, né, passou vários textos, fez os podcasts, tem vídeo, tem um monte de coisa. Então, é claro que vocês precisam demonstrar que estão acompanhando a disciplina, entenderam os conceitos propostos, sabe? E o outro caso foi esse que eu mencionei, gente que só relacionou no sentido de citar, que tem a ver com o conceito tal. Não basta, vai ter que explicar o conceito. Não percam isso de vista. Fala aí, Heitor. Não, porque você relacionar, veja, não é você, né, tipo, como se fosse uma múltipla escolha, você liga a coluna da esquerda à coluna da direita. É você ser capaz de estabelecer uma relação conceitual. Né? Você usar o conceito para fazer o comentário da notícia. E para você usar o conceito, você tem que dizer o que é o conceito. Você tem que dizer o mínimo necessário para usá-lo. Que pode, assim, pode ser até bem pouco, vamos dizer. E eu quero acrescentar que houve muita gente que. E isso é uma coisa que eu vejo muito. Não foi nessa prova, não foi com vocês, é uma coisa comum. As pessoas não tomam o cuidado de deixar claro o que é a resposta deles. Então, por exemplo, sai comentando, isso às vezes até por distração. Sai comentando, fala porque o Bill Churran no seu texto fala disso, fala daquilo, e isso tem a ver com a reportagem. Ok, é bastante evidente, muita gente fez essa associação, né, o Diogo, da reportagem sobre a positividade tóxica com o texto do Bill Churran. Não é nada difícil de entender porque fizeram essa relação. Mas qual é o conceito? Fala, tem a ver com o texto ele fala disso, ele fala daquilo. Qual é o conceito? Houve quem não dissesse nem muito claramente qual era a reportagem, ou qual era o texto, mas isso é mais raro. Mas qual é o conceito? Aqui está pedindo para relacionar com o conceito. Então, assim, na dúvida, vai no óbvio. Vou relacionar a reportagem tal com o conceito tal do texto tal. E aí desenvolve. Garante. Porque o mais importante é que você seja. Deixa o teu. Deixa. Não corre. Garante o teu ponto, entendeu? Não é um comentário que você está fazendo com seus amigos. É uma prova que serve para avaliar o seu domínio, até onde é possível ser avaliado, o seu domínio é ruim, enfim, dá lá, o quanto você vai conseguir usar essas ferramentas conceituais que a gente está trazendo para refletir sobre assuntos pertinentes. Então você tem que demonstrar, e tem que deixar bem evidente, na medida do possível, que você, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo isso daqui. Isso não prejudica, não é o conceito. E lembrando algumas provas que passou por isso. Lembrando que o conceito não é só uma palavra, entende? Não é só a positividade lá do Byung Chul Han. Não, ele é um conceito, ele envolve você entender todo um processo que a gente explicou bastante no podcast, no vídeo que é passado, imagino que esteja lá. Tem disciplinar. Gente, é o meu que tá ruim ou é o do Diogo que tá ruim? Porque tá picotando um monte aqui. É o dele. É o dele. O meu tá ruim. Que droga. Então, segura aí. Fala aí que daqui a pouco eu vou. Nossa, mas de novo, né, Diogo? A última vez que a gente foi gravar foi esse inferno, né? Picotou pra caramba. Bom,
Vamos ver. Vai levantar que eu vou tentando voltar. Tá bom. Tristeza. Mas eu vou pegar essa bola que ele estava levantando aí para falar disso. Quer dizer, como é que a gata tá passando? Vai, basta. Pronto. É que ela tem que. Tá me... Quer voltar? Vai falar, né? Desculpa, gente. Dei uma, dei uma desconcentrada aqui que eu ia falar. Como é que tá agora? Melhorou? Olha, melhorou, mas no que você falou, a imagem deu aquela pixelada. Deu uma travada. É. Ah, sim, eu ia pegar. Você está falando do conceito, né? Que o conceito não é só uma palavra, ele é uma palavra usada num certo sentido, né? Um sentido bem específico. Né? O uso rigoroso do conceito tenta, por vezes, limitar os sentidos múltiplos que aquela palavra pode ter, para ser usado de uma maneira mais fechada mesmo. A positividade do Byung-Chul Han não é qualquer positividade. É uma positividade naquele sentido específico que ele usa lá. Da mesma maneira, a banalidade do mal não basta você dizer ele é um mal banal. Sim, mas o que quer dizer ser um mal banal? Não basta você comparar com Eichmann, mas muita gente pegou aquele texto com a entrevista do dono do Madeiro e fez um paralelo. Gente, muito cuidado, o dono do Madeiro não botou ninguém no trem da câmara de gás, entendeu? É muito evidente que tem diferença. Eu, inclusive, pessoalmente, eu acho que tem semelhança. Mas você tem que olhar, dizer direitinho qual é a semelhança. Qual é a semelhança? Houve quem dissesse, me parece, de uma maneira bastante precisa. Mas para isso teve que tratar do conceito. O que ele está fazendo? Está tratando de maneira supérflua as pessoas cujas vidas estão sendo postas na linha de frente. E o discurso dele é superficial, tal como o Eichmann. Ele não está se indagando de verdade, ele não está. Em virtude dessas duas coisas, ele está abrindo mão. Isso é um jeito de justificar essa semelhança. Tá? Ele está abrindo mão da obrigação dele de pensar. Né? Pensar no sentido arendtiano. Ou seja, refletir sobre as coisas, tentar dar sentido às coisas. Pronto. Você não está dizendo que ele mandou ninguém para a Câmara de Gás, mas você está dizendo que ele abriu mão da obrigação de pensar, da tarefa ética de pensar, e, portanto, tem uma semelhança aí. Também tomem cuidado, eu vou falar isso um detalhe, é que algumas pessoas incorreram nisso, não sei se o Diogo, não lembro se a gente comentou isso. Muita gente falou em positivismo. Incorre num positivismo. Não, gente, olha, tem que tomar cuidado com as palavras. E isso é uma coisa que a filosofia nos ensina, e na melhor hipótese, até que nos obriga a ter cuidado com as palavras. Positivismo é outro negócio. Positivismo é uma corrente filosófica, política, jurídica importantíssima do século XIX, que tem a ver com a positividade da ciência. É outra parada, Então, cuidado, não tem nada a ver com. Só a palavra aparece, não tem nada a ver com o Byung-Chul Han. Aliás, eu também quero aproveitar para comentar que a gente chegou a falar em algum podcast dessa curiosa intimidade que vocês têm com os autores. Isso apareceu. Previsivelmente isso apareceu. Muita gente amiga da Hannah, do Byung, até do Achille. E aí eu quero aproveitar para tratar da pergunta da... Ô, Diogo, vamos testar. Agora eu tô achando sua imagem bem boa. Vamos Melhorou ver se melhorou. Não sei o que houve, mas... é vivo, né? Faz parte. É a rede. Mas eu estava falando só dessa questão, né? Que o conceito não é uma palavra. Então, vai falar de positividade, não é só no mesmo sentido de positividade que a gente entende. Explica o que isso tem a ver com o tal do exercício do poder num regime de positividade. Que isso tem a ver com o regime anterior, da sociedade disciplinar, que era um exercício do poder pela negatividade, de um outro que te coage a ser produtivo, de um outro que te coage a obedecer. Que essa positividade ele chama a atenção
que é o inverso disso. Você mesmo se vigia e quer ser o mais produtivo o tempo todo e fica numa coisa exaustiva de autocobrança, de ser mais e mais e mais. Só para entender isso, né? Vocês têm que explicar o conceito. Não basta citar como se fosse uma palavra e nem assumir que é a mesma palavra que a gente usa no dia a dia. Às vezes ela tem um parentesco grande com a palavra que a gente usa no dia a dia. É o caso da positividade, é o caso de banalidade do mal. São palavras que a gente até entende o que elas significam no dia a dia, mas para explicar o conceito vai precisar desenvolver, né, de onde veio, como é que funciona, quais são os pontos principais desse conceito. Não percam isso de vista. Eu acho que a Jaqueline quer falar, né? Boa noite, professores. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. Então, eu nunca tive contato com filosofia até entrar na faculdade, nunca tive no ensino médio, né? Então, meu primeiro contato com filosofia foi com o professor Danilo, no primeiro período. Eu cheguei a ficar de intrusa na sala do Diogo algumas vezes, né? Que eu tenho alguns amigos que já estavam no segundo período. E, assim, esse negócio de você estudar à distância é bem complicado, que bate uma insegurança. Pelo menos para mim foi muito grande fazer essa relação entre um texto e a reportagem, por conta de que eu não tinha muito contato com a filosofia, como continuo não tendo, a não ser pelas aulas, pelos textos que vocês passam. Os podcasts me ajudam pra caramba, porque eu tenho 2 filhas estudando online, então eu estou cozinhando e estou ouvindo podcast, estou lavando roupa e ouvindo podcast. Então me ajuda bastante, eu agradeço muito pelos podcasts. E eu queria agradecer pela nota, porque eu fiquei surpresa, fiquei com muito receio por conta dessa questão de que vocês falaram, da gente não, às vezes, não conseguir relacionar, ou às vezes também não saber dar uma resposta explícita, né? E não saber realmente falar sobre o conceito. Por mais que você até tenha assimilado na mente o conceito, na hora de escrever é difícil. Então eu fiquei surpresa ao ver minha nota e ver que realmente eu consegui entender, consegui fazer uma avaliação direito. Estamos até vendo as crianças ali. É criança ali no fundo? Se fazendo presente. Ó, Jaqueline, tamo junto, cara. É isso aí. Negócio de podcast, eu acabo recorrendo demais a podcast. É isso, ou ligar as palestras, coisa que eu quero ver, e deixar num canto enquanto vou cozinhar, pendurar roupa. Não tem muito outro horário, não. Para conseguir gravar, é porque a gente corta na gravação, mas já teve algumas vezes que a criança entrou, interrompeu, tem emergência de xixi, né? O jogo sabe. A Aurora tá gravando de repente assim, papai! Uma coisa. Aqui em casa é mãe, me ajuda em matemática. Eu tenho uma de 12 e uma de 8. Mãe, me ajuda em matemática. Mãe, É essa outra palavra faixa com C ou com etária. S? Aí eu, vamos lá, minha filha. Eu já teve até algumas broncas e algumas aulas por causa interromperam, mas tá tranquilo. É outra faixa etária. Ah, tá vendo? Priscila também. É. Eu vou até comentar, o Diogo, se você me permite, o porquê a gente teve bastante gente com nota alta, sabe? A gente falando assim, parece que, né, a gente tá apontando, alguns erros foram comuns, parece que todo mundo... Bom, primeiro, é o normal, né? Se errar é o normal. Não é o incomum é você não errar. Essa é a minha humilde e sincera opinião. Eu não espero que vocês cheguem aqui já sabendo. Se vocês chegassem já sabendo, não precisava ter aula. Não me entendam mal, isso não quer dizer que vocês não saibam nada. Vocês sabem um monte de coisas. Mas a gente pressupõe que aquilo que é importante, que se considera importante para ser um pedagogo, para exercer a pedagogia, vocês ainda não têm essa formação, e é justamente porque vão ter. E aí, para ter, vai ter que bater cabeça. Não tem muito jeito. Então, é normal na avaliação ter problemas. Mas até que tem bastante notas. Acho que a maioria, eu agora não lembro o número, eu contei e já esqueci, mas a maioria foi nota acima de 7, inclusive acima de 8, se eu não me engano. E é um. A maioria dos que entregaram. E é muito novo, pelo menos para mim, é minha primeira graduação, e calor ainda, porque estamos no PAI desde o primeiro período. E as disciplinas que eu fiz ano passado, as avaliações eram totalmente diferentes.
As outras disciplinas usaram outros métodos mais. Pode-se dizer que era muito parecido com o ensino médio ou o que a gente faz no pré-vestibular, então foi bem diferente. E para escrever mesmo, para quem ficou muito tempo treinando redação, principalmente uma redação para Enem, quando você começa a escrever, acaba que você se vê querendo fazer do mesmo jeito, se condicionou aquilo. Então fica um pouco difícil, com uma novidade, que é novidade ainda. Embora seja segundo período, é uma novidade. É interessante. Fala, João. Esse depoimento mesmo. Alguém que o esquema. Ih, tá picotando de novo. Que inferno. Tá ruim. Não, e o pior é o seguinte, como ele que tá gravando é capaz de se prejudicar a gravação da por luxo. Estão boicotando a doutrina. Isso o pessoal tá querendo acabar com a doutrinação esquerdopata. É só o jogo começar a falar que ele trava o jogo. Impressionante também. Ah, que bom, menos mal, gravação. Tá. Eu vou comentar. Peraí, eu antes de falar de necropolítica. Sim, exatamente. Agora eu tô vendo que o Diogo colocou no texto, eu vou ler, tá, gente? É interessante esse depoimento de quem começou no emergencial. É interessante, é importante, na medida em que tudo indica que nós vamos continuar no emergencial. Assim, não dá para ter certeza absoluta, mas, cara, eu duvido que volte. Não tem nenhum motivo. A situação só piorou. Seria maluquice voltar agora. Minha posição, acho que pelo que eu converso, é a posição da maioria dos colegas. Não, agora não vai voltar, não tem a UERJ ainda. Letícia, a UERJ acho que não se pronunciou sobre o semestre que vem, mas vão começar reuniões a esse respeito. Já tem uma da Faculdade de Educação marcada para sexta-feira, a semana que vem. Eu imagino que vai se fazer uma coisa parecida com o que houve do semestre passado para cá, em que houve uma série de reuniões internas para os docentes e com a comunidade toda, nas faculdades, na graduação, após, etc. Mas agora o Diogo sumiu, inclusive, acho que foi levantar. Sacudiu o modem. Eu dei uma mexida ali no fio para ver se melhora. Olha. Bom, você ia comentar uma coisa, Diogo? Aí depois eu quero comentar. Antes de falar da necropolítica, nós ainda estamos devendo uma pergunta lá da frente, e agora tem essa outra, eu acho que está mais próxima da Letícia, sobre a redução do período para 3 meses. E aí tem que voltar para pegar a pergunta sobre o que vai cair na prova. Eu não lembro mais quem fez, mas alguém fez essa pergunta. Não, eu estava falando que... Está dando para ouvir agora? Sim. Eu estava falando que é interessante a gente ter esse depoimento de alguém que chegou na UERJ no período emergencial. A gente não teve essa experiência no semestre passado. Salvo engano, todos os nossos alunos já tinham feito, né, aula normal na UERJ, mais de um período às vezes, e aí chegaram para fazer o emergencial com a gente e com outras disciplinas, claro. Mas realmente deve ser uma experiência diferente. Né? Assim, a pessoa começar na UERJ no esquema emergencial e continuar nesse esquema, mais um período. Realmente tem coisas que vão fazendo falta, assim, tipo, naquele contato ali um pouco mais próximo, nos exercícios de escrita, em poder conversar um pouco sobre os textos e o esquema de avaliação, complicado mesmo. Mas quanto a voltar agora, não vai voltar não, né? Eu acho muito difícil, muito. Assim, no que depender da comunidade da UERJ, da reitoria, não vai voltar.
Vai, gente. Não tem que se preparar. Vai continuar pelo menos mais um, mas já bota nessa conta que pode ser mais dois, É. emergencial. O negócio não melhora, né? Não melhora. Se estivesse vendo alguma luz no fim Nada desse não túnel, vai. a gente, o que poderia dar alguma luz, que é a vacina tá desse jeito, então é difícil mesmo. Exatamente, exatamente. Eu vou começar respondendo essa última porque é a mais fácil, a pergunta da Ana Clara. A prova vai ficar disponível por quantos dias? 5 dias, como a anterior. Muito não me falha a memória, e como consta do calendário. Tá? Porque a outra a gente teve que mexer no calendário, mas manteve os 5 dias. O que houve é que teve aquele monte de feriado e a orientação da faculdade foi para que não tivesse, da faculdade, da pró-reitoria de graduação, da reitoria, todo mundo orientou tirar todas as atividades daquele período para que fosse uma espécie de mini férias, assim. Não sei para vocês, para mim veio muito a calhar, eu estava dando defeito, acho que ainda estou dando defeito, mas agora menos. Então, mas são 5 dias, é isso. Ou seja, vai dessa quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, vai até segunda. Eu tenho um fim de semana aí para vocês usarem a favor de vocês, se acharem que devam. Não, se acharem que devem. É isso. Como professores acham que reduzir o período em 3 meses está pior? É claro. Em 3 meses, não, né? Se você reduz o período para 3 meses, acabou o período. Tá vendo o que é cuidado com as palavras? Eu sei que a gente é chato, mas é por conta disso. Bom, eu falo mais de mim, eu sou chato mesmo. O filósofo é um chato convicto, que acha que é muito importante a chatice. A questão é que isso não é só por causa da pandemia, tá certo? É que juntou uma coisa com a outra. Você comprimir o período para durar só 3 meses é uma coisa que nós já vimos muitas vezes por outros motivos, como greve. Bom, geralmente por greve. Eu não consigo lembrar de outro agora. Nós já experimentamos, teve uma greve muito prolongada em 2017, depois a gente tinha acabado de acertar o calendário quando veio essa porcaria dessa pandemia. E até acertar, estávamos tendo semestres assim. É ruim. Aí agora nós conseguimos juntar o ruim com outro ruim, que é o semestre reduzido e com pandemia, e tendo que ser nessa outra modalidade. Então, eu acho ruim. Agora, que jeito? Eu acho ruim, mas eu acho que as alternativas são piores. Ou você faz o semestre assim, ou nunca mais nós vamos acertar o calendário. Ou então você tem que cortar a entrada na universidade, tirar o vestibular. É desse tipo de alternativa que nós estamos falando. Até dia 6 a 10. 10 é segunda-feira, né? O jogo já respondeu ali. Tá bom. Qual é a pergunta? A pergunta é quais os textos que vão cair. A avaliação será baseada somente nos últimos 2 textos ou em todos do semestre? Então, o que acontece? O Diogo, o que você tem que acha que a gente deve falar a esse respeito? Ajuda aqui. Não, eu diria que provavelmente nos últimos textos, né? É porque a gente, vamos jogar limpo, a prova não está elaborada, a gente tem uma ideia do que vai fazer, mas não fez. Pronto. É isso. Tem ideia, né? Até seguindo um pouco o semestre Isso, eu tenho uma ideia bem. Que é uma coisa que funcionou muito bem no semestre passado, né? E a gente não vai fazer igual, porque aí é absurdo. E no semestre passado nós fizemos assim, né? 2 textos no primeiro e 2 textos no segundo. Isso. Eu acho que dá para repetir. E deixa para quem ficar em prova final fazer uma prova sobre tudo. Exato. Uma dica, assim, para quem consegue assistir vídeo, né, sabe, além de todos os podcasts, tem lá o nosso canal Filosofia Política UERJ, no YouTube. Aí tem aula expositiva, assim, né, bem mais expositiva nos esquemas que a gente fez no semestre passado,
da noção de banalidade do mal, da noção de necropolítica, tá? Como vai ser a avaliação, aí, assim... tem um limite. É você escrever um texto e o principal desse texto é você explicar o conceito que você está usando, descrever e explicar. Mas a forma exata é isso só na hora mesmo, tá? A gente, mesmo que a gente pudesse, a gente não ia dar esse spoiler, porque... Aí, além de spoiler, vai ser cola. Sim. Não é bom. Mas, nesse sentido em que o Diogo falou, sim, vai ser parecida com a última. Inclusive, na ideia de deixar a vocês a escolha a respeito do que vocês vão falar. Porque pensamos que mais importante do que vocês dominarem todos os conceitos, saberem cada coisinha importante que tem em cada texto, é vocês conseguirem usar alguma coisa, se alguma coisa servir para ajudar a fomentar e servir de ferramenta para reflexões de vocês, que a gente pensa que isso é fundamental para o trabalho do educador. O educador tem que ser capaz de refletir sobre, de pensar, né, no sentido arendtiano aí que nós vemos no texto do Marcelo Andrade, de pensar no mundo que o rodeia, de pensar, tentar atribuir sentido ao mundo, atribuir sentido ao que faz como cidadão e como educador e questionar a própria prática. Tem que ser um exercício, esse questionamento é um exercício. O pessoal pensa muito na filosofia como uma coisa teórica, né? Mas existe uma prática da filosofia e ela é essa, é a prática do questionamento, da reflexão que tenta ser coerente, rigorosa, que tenta olhar para o mundo no qual você vive. Certo. Larissa chegou. Boa noite, Larissa. Oi, Larissa. Nós devemos a edição do podcast à Larissa. Larissa não vai poder continuar no semestre que vem. Vai ter Ai, que tristeza. Então, obrigada, Larissa, tem salvado a minha vida. Não só a sua. Desculpa, gente, pelo atraso. Eu falei pro Heitor. Desculpa também trazer problema, mas minha tia faleceu agora mais cedo e eu... Enfim, né? Problemas. Não tem uma notícia boa nessa pandemia, então desculpa pelo atraso de novo. Ela tá feia. Nossa, Larissa, inclusive, se você quiser... Não precisa ficar. Não tem problema nenhum, tá? Você vai se cuidar, vai dar um tempo, não tem problema. A não ser que você queira mesmo também fazer uma coisa diferente, ficar aqui, aí tudo bem. Eu prefiro ficar produzindo alguma coisa com a minha cabeça, porque não vai adiantar muito. É tenso. A coisa tá feia. Então, o que mais que tinha ali de pergunta? Precisamos de pontos. Então, precisamos de pontos. O que podemos fazer? Não sei, eu sei. O que fazer é uma boa prova. Acho que. Desculpa dar uma resposta meio óbvia, né? Mas esse é um pouco como é que faz para ganhar no futebol? Você chuta no gol? Então. Sandra, não tem Mas é porque não tem fórmula, é isso? Existe uma prova que você vai fazer e caso você não atinja os pontos necessários para passar, existe a terceira prova, que é a prova final. Essa é a maneira de... Vamos explicar isso aí. Pontos. Não tem uma outra maneira, entendeu? Essa é a maneira. Tá? Não tem macete. Não tem macete. Não tem como dar macete. Tenta trazer uma reflexão sua. Eu acho que as melhores avaliações são aquelas em que fica muito nítido que foi a pessoa que está escrevendo que se deu ao trabalho de pensar naquilo que ela leu. Tá, então deixa eu vou ler a sequência aqui da Dominique. É porque ficamos confusas, porque nos primeiros podcasts vocês falaram sobre filosofia não ter resposta certa.
e não comentaram sobre a forma de avaliação antes. Então, muita gente se prejudicou. Bom, eu acho que nós comentamos sobre a forma da avaliação, inclusive na videoconferência. Eu não juro que a gente tenha feito isso no podcast, mas com certeza nós fizemos na videoconferência que houve antes da avaliação. E, é claro, nem todo mundo conseguiu vir, mas ela ficou disponível lá no canal e no link que está no AVA. Segundo, isso é uma confusão geral. O pessoal entende, eu vejo isso de uma maneira generalizada. Né? Se alguém diz não existe resposta pronta, não existe macete, não existe fórmula, aí automaticamente a pessoa entende que não tem resposta certa, ou que não há como julgar se aquilo está bom ou se está ruim. E é falso, não é assim. Tem resposta certa, sim. É que a resposta certa não é um gabarito pronto, como uma múltipla escolha. É uma coisa mais complexa. Qual a resposta certa numa prova como essa? É aquela resposta que atende ao enunciado de maneira clara, coerente e conceitualmente rigorosa. Não dá para dizer se está certo ou se não está. É que não tem gabarito no sentido tradicional do termo. Não adianta eu redigir uma resposta e usar aquilo de paradigma, de modelo para julgar as outras coisas. Mas pode-se sim dizer isso está certo, isso está errado. Inclusive, tanto do ponto de vista daquilo não estar claro, do texto estar confuso, ou não está dando para entender com clareza o sentido do que está escrito ali, ou não está bem desenvolvido, está truncado, ou porque está incoerente, porque uma coisa que se diz no começo não bate com o que se diz mais adiante, ou por fim, pelo menos essas três coisas, por fim, porque não está sendo rigoroso com os conceitos. Então você não pode dizer, vou tentar inventar uma coisa agora, que a necropolítica é a mesma coisa que a biopolítica. Se você disser isso, está errado. Está simplesmente errado, porque não é a mesma coisa. Você não pode dizer que o neoliberalismo é a continuação do liberalismo. Não pode dizer que as asceses do desempenho do neoliberalismo são iguais às asceses da antiguidade. Está errado. Está simplesmente errado. Há coisas que estão certas e que podem ser ditas dos conceitos que estão sendo estudados. Certo? Então tem resposta certa. É que não tem uma resposta certa. É diferente. Quando a gente diz isso, Lá vai a internet do Diogo. Oi, inferno. Tá ruim, né? Tá ruim. Agora o tá ruim eu ouvi. Eu... Some a imagem, some a voz, some tudo, aí volta. Nossa, cara. Horrível. Não, a impressão que fica é que ele espera você começar a falar. Ó, parece que tá melhorando. É que escrever demora mais. Pra internet mandar. E aí fica travando. Eu acho que ele está escrevendo, justamente. Às vezes, tirar a imagem melhora o áudio. Pode tentar isso também, Diogo, não sei. Mas eu não acho que seja isso não, viu? Porque ele teve o mesmo problema. Deve ser internet mesmo. Ele teve. Bom, tirou. Vamos testar. A gente fez isso na última gravação e não ajudou. O que ajudou foi a internet lá dele melhorar, resolver de funcionar. Passou o mau humor dela. Muito, muito curioso isso. Pra caramba. Ela entra, fica um pouco, depois cai de novo. Tá bom agora. Vontadezinho que nesse sentido que não tá pronto.
entendeu? Tá ruim de novo. Chegou até nesse sentido, aí, ó. Eu acho que é na casa dele mesmo, porque a gente teve um problema. Eu acho Não, foi a mesma coisa. Ele desaparecia da conversa. não é, eu acho que nem o celular ajuda, no caso lá. Foi isso que ele fez, né? Aqui a Júlia falou, tenta pedir sinal para operadora. Foi isso. O jogo ligou para operadora, mas como era uma gravação, a gente parou. Aí ele pediu sinal para operadora, a gente esperou um tanto, aí voltou e conseguiu gravar. Agora aqui no meio da videoconferência é pior ele parar para ligar, até pode se fazer isso. Ficamos eu e Larissa aqui, enquanto isso, mas que é chato, é chato. Eu não sei se eu posso ajudar, porque eu não estou avaliando, né? Mas na minha Assim parece que está aluna funcionando. e vendo a avaliação que eles estão fazendo, né? Sim. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria realmente ser coerente aos textos, por exemplo. No caso que ele já falou da Arendt, do próprio Laval, né, tem alguns conceitos que não dá para a gente misturar ou dizer que tal coisa parece com tal coisa ou que são iguais. Então, eu acho que o que vai pesar mais são os conceitos e correlacionar, porque no começo na primeira avaliação foi as reportagens, mas era para correlacionar as reportagens de acordo com pelo menos um dos textos. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que não conseguiram ter uma nota, né, um pouco maior foi porque não conseguiram correlacionar, ficaram muito na análise do texto, que muitas das vezes foi uma análise boa, mas o intuito da disciplina é entender mesmo pela análise. Então, tipo, a questão da banalidade do mal, então, correlacionar de repente alguma das questões com que o Marcelo de Andrade colocava nas possibilidades da educação mesmo. E aí, se vocês conseguirem correlacionar, eu acho que vai ser já um bom ponto de partida. Eu acho que é mais no sentido de coerência, sabe? Tá coerente com a disciplina de uma forma geral. E cuidado quando vocês forem usar mais de um texto, porque pode ser que vocês entendam os textos de forma errada e baguncem. Então, tipo assim, os textos eles conversam, principalmente que a gente falou que eles usam Foucault, muito deles usam Foucault em alguma parte, mas nem todos eles usam Foucault da mesma forma e do mesmo ponto. Então, tipo, o Bill Churran usa o Foucault em uma situação. Não, o Bill Churran não. O Laval e o Dardot usam Foucault no sentido de sociedades disciplinares, etc. Já no final, né, necropolítica, o Mengele, ele já usa na biopolítica. Então, de repente, o próprio autor ele se contradiz em um ponto. E aí, se a gente misturar. Eles discordam, né? Não é? Aí eu acho que se contradizem no sentido de que eles não estão discordando, ou estão partindo de referenciais teóricos diferentes, né? Eu diria que vou pegar essa tua deixa, Larissa, para falar. O Bill Churran é que eu diria que está mais focado no Foucault da sociedade disciplinar, enquanto que o Laval e Dardot e o Mbembe estão falando da biopolítica, muito mais do que, né, estão falando a partir do Foucault da biopolítica. Mas o Laval e o Dardot estão pegando o conceito, quer dizer, não é o da biopolítica, eles estão falando a partir do nascimento da biopolítica, que, na verdade, fala de racionalidade neoliberal. Eles pegam isso do Foucault. É claro que tem alguma relação. E bom, o Diogo está voltando, quem sabe dessa vez a coisa se resolva. E por fim, o Mbembe, ele vai, de certa maneira, tentar ir além do Foucault. Então, eles dialogam, né, conversam os textos metaforicamente. Né. Acho que o único mesmo que não tem Foucault nessa brincadeira é o do Marcelo Andrade. Mas aí, para compensar, o Mbembe usa Hannah Arendt. Como a gente falou, usa Hannah Arendt também. E eu acho que você ia falar mais um pouco, Larissa. Só quis pegar essa bola. Não é à toa que eu estou juntando todos os textos em uma monografia, só porque todos os textos eles se unem magicamente. Não é mágica, não é feitiçaria, é tecnologia. Não é por acaso. Se ligam. Se vocês conseguirem achar os pontos sem contradizer, eu acho que fica show. Eu acho que é esse a dica.
E aí eu quero, então, aproveitar, porque lá em cima, né, bem antes, uma de vocês pediu para falar mais de necropolítica. Mas veja bem, já falou bastante no. Tem 2 episódios de podcast. Desculpa, está acontecendo alguma coisa aqui. São as palmas para o Paulo Gustavo, Heitor. Ah, tá. É isso. São 8 horas, ok. Tá. Desculpe, gente. Vamos lá. Necropolítica. A gente já falou bastante. Foram 2 episódios explicando o que é o conceito de necropolítica. Então, eu, na verdade, vou pedir para ser um pouco mais específico. Tem alguma coisa que você não pegou? Quem foi que falou? Vou achar aqui. Sandra. Foi Sandra quem pediu isso. Fala um pouco sobre a necropolítica. Qual parte? Porque os episódios juntos devem dar umas 2 horas e meia. É um texto denso, que trata de muitas coisas e tal. Sei. A gente até tirou algumas coisas, né? Vocês tiraram Tirou, algumas coisas, porque nem tudo que está no texto necessariamente a gente precisa, principalmente nas partes das críticas dele, que a gente falou do Marx, né? É muito pesado, assim, eu acho. E a gente não chegou a comentar muito a fundo, né? Não, teve coisa lá do Hegel que eu. Ó, deixa pra lá isso aqui. O Hegel e o Bataille, né? É importante que vocês ouçam os podcasts, né? Não adianta tentar resolver assim só com texto, é importante ouvir o podcast. E se vocês entrarem lá no canal da gente, que o link está lá na sala, o canal Filosofia Política UERJ, tem um vídeo grande sobre necropolítica. Inclusive, um vídeo bem completinho lá sobre necropolítica que a gente fez no semestre passado, né, Heitor? Vai ter alguma coisa que se sobrepõe, né? Eu digo que a gente repete, né? Mas é natural. Uma aula também. Bom, então vamos lá. Agora a Sandra especificou. Então eu vou tratar, vou ler a pergunta dela primeiro, tá? Já que ela tá, eu estou entendendo que ela está especificando o que perguntou lá em cima. Vocês falaram em racismo de cunho religioso. O que seria? Como seria? Gente, desculpa, a gente falou em racismo de cunho religioso, eu não lembro. Mas, então, apesar de não lembrar de falar disso, racismo de cunho religioso é, por exemplo, preconceito contra as religiões de... Não, Sandra, eu acredito em você, tá? Eu acredito em você mais do que na minha memória. Mas tem a ver, imagino eu, com... Bom, fala, Diogo, se você lembrar... Não, eu acho que é o seguinte, Heitor. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Tá tranquilo? Porque eu botei o celular, tirei da bio, tal, tudo. Mas é porque o conceito de racismo é um conceito, né? De novo, o conceito que o Foucault usa lá no texto dele sobre a biopolítica. Ele diz: existe uma biopolítica interna à Europa, um fazer viver, em contraste com a política colonial escravista que a Europa praticou sistematicamente na modernidade, na África e nas Américas, e que é uma política do fazer morrer, uma necropolítica. E ele diz: mas como pode um governo, um Estado que se diz o promotor da vida, aquele que é o responsável por fazer viver, fazer um monte de gente morrer na cara de todo mundo? Aí diz: o operador para isso, o ponto-chave que permite essa passagem de um estado do fazer viver a um estado do explícito fazer morrer, é o racismo. Porque com a noção de racismo, cria-se a ideia de que existem muitos grupos humanos que são inferiores de alguma maneira. Então, é um conceito até ampliado de racismo, não é nem só a noção de raça específica, determinada biologicamente. Isso é um dos aspectos desse racismo do qual ele está falando, o que se tornou, a partir do século XIX, o predominante. Quando você fala em racismo, você pensa nesse racismo de estilo biológico que ganhou força a partir do século XIX, de definição de raça a partir de certas características físicas, quando não genéticas, não sei o quê.
com ou sem nenhuma base científica, o troço que se fazia. Mas o racismo que ele está falando é em sentido amplo. É sempre que há a desumanização sistemática, a inferiorização sistemática de grupos inteiros de pessoas com base em moral, né? Eles são menos morais do que nós, eles não seguem a moralidade verdadeira, com base em religião. Eles adoram seres demoníacos, eles são seres piores do que nós, eles não adoram o verdadeiro Deus, eles não conhecem a verdade sobre a religião do mundo, eles adoram demônios, eles são terríveis. Com base na racionalidade, eles não são tão racionais como nós, eles se deixam guiar pelo instinto, pelo desejo, são emotivos, né? Isso são formas do que o Foucault está chamando de racismo. Quando você pega algum parâmetro para dizer que grupos inteiros de humanos, né, de outros humanos, diferentes de você por alguma razão, são absolutamente inferiores, tão inferiores que podem ser escravizados, tão inferiores que podem ser assassinados, tão inferiores que podem ser dizimados de alguma maneira ou marginalizados, excluídos, sabe? Tudo isso que há de pior na história da humanidade, usa-se esse operador que o Foucault chama a atenção, o racismo, enquanto inferiorização de grupos inteiros de pessoas ao ponto de promover-se massacres até em nome dessa inferioridade suposta do outro. Tá? Então, nesse sentido, racismo de cunho religioso é isso, e algo que é muito presente na nossa sociedade, predominantemente cristã. Eu, quando dava aula em colégio, já cansei de ter grupo de alunos que se recusou a fazer um trabalho sobre religiões de matrizes africanas, porque aquilo era coisa do demônio. E daí por diante, você vê o tempo todo. Você na escola vai lidar muito com esse tipo de racismo de cunho religioso. Agora tem duas coisas, né? A Jaqueline levantou a mão aqui na sala. Tem uma pergunta da Júlia. Ô Júlia, eu vou pedir para a Jaqueline falar primeiro, que eu estou lendo lá o trecho que você pediu para dar uma olhada. E aí depois de ler, a gente dá uma olhada, tá? Eu queria entender o seguinte: isso tem a ver ou realmente é o racismo estrutural, que já vem lá desde a colonização? Tem a ver. Ele não é o racismo estrutural inteiro. Vamos lá, porque racismo estrutural já é outro conceito, né? Eu acho que dá um belo caldo e eu não sei, não é exatamente a minha especialidade. Eu não me arrisco a dizer é a mesma coisa ou um é parte do outro. Penso que seja evidente que eles tenham a ver um com o outro. Eu diria que é um outro conceito, Jaqueline. Tá próximo, mas... Tem a ver com esse racismo do qual o Foucault está falando, porque o Foucault está falando de algo que surgiu especificamente na Idade Moderna, na Europa Central, para se referir a outros povos, né, para se referir a povos diferentes, africanos, os indígenas, os asiáticos. Né, essa chave de racismo serviu muito aos europeus da Europa Central para o empreendimento de colonização, escravização e até assassinato sistemático de povos inteiros, sabe? Porque eles seriam inferiores aos europeus de alguma maneira, seja pela racionalidade inferior, pela moralidade inferior, ou pela própria característica física, sabe? Despertar neles uma coisa que leva para o lado de ser inferior, coisa do tipo. O racismo estrutural é muito presente justamente nessas sociedades que foram fruto de um passado colonial escravista. Porque as próprias estruturas que se construíram nessa sociedade promoveram como padrão ideal de humano o homem branco cristão de posse, como o humano por excelência. Durante 400 anos de história, a única experiência que se tinha praticamente dentro do Brasil e dos países coloniais escravistas era você olhar para um cara que é um homem branco cristão, que é o dono da fazenda, que é o dono das milícias da região, que é o dono do legislativo, que é o dono do executivo, que é o dono do judiciário,
que é o dono da mulher e das mulheres da região, que é o dono dos filhos, que é o dono dos escravos, que é o dono da galera que trabalha nas vendinhas da região, o dono de tudo. O senhor feudal. Tipo um senhor feudal. Ele é promovido assim. E, cara, esse é o humano por excelência. Todo mundo que não é isso, não é homem branco cristão de posses, já é inferior. É a mulher, tudo bem, interessante, mas não pode participar da vida política, não pode ocupar um cargo importante numa empresa de jeito nenhum. Uma pessoa negra, de jeito nenhum, que vai ter os mesmos direitos de pessoa branca. Inclusive, eram escravos, né, na época. Assim, a maioria da população negra no Brasil era de pessoas escravizadas por senhores brancos. Isso deixa marcas, né, de um racismo que se torna estrutural, de maneira que mesmo que uma pessoa que hoje vive aqui no nosso país não seja racista no sentido de eu acho que pessoas negras são inferiores, ou o machismo estrutural, assim, não, eu acho sim que uma mulher é inferior. Isso não é estrutural, né? A pessoa se colocar de uma maneira realmente racista, machista. Esse é o... Vou fazer só uma observação. Esse é o racismo jurídico, vamos dizer assim. O racismo por ação, ou por discurso. O cara diz, negro é uma porcaria. Pronto, aí é racismo. Esse cara no sentido que o cara pode ser punido pela lei. E é uma pessoa racista. Outra coisa são várias crenças, valores, coisas que circulam na sociedade, de você naturalizar a exclusão de mulheres e pessoas negras de posições de poder, de você naturalizar piadas ofensivas contra pessoas negras e mulheres, você na hora de fazer uma seleção, você está selecionando, aí você está lá no trabalho, numa empresa, você já ficar predisposto a selecionar um homem branco do que uma mulher ou uma pessoa negra. Isso é racismo estrutural. Não é algo que você, às vezes, está assim, totalmente tá ali fazendo por uma convicção de ser um racista ou de ser um machista, mas é estrutural. A sociedade legitima esse tipo de ação o tempo todo. Você foi criado dessa maneira, essas crenças foram se instalando na sua cabeça, de maneira que, se não há um esforço contrário na nossa sociedade, um esforço de desconstruir esses preconceitos, mesmo que circulam na sociedade, esses valores que são racistas e machistas, a gente reproduz o tempo todo racismo e machismo, entendeu? Isso é o estrutural. Essa é a coisa estrutural, entendeu? Vou falar uma coisa que você falou numa das suas aulas que eu fiquei como intrusa, né? Toda mudança começa na micropolítica. É isso aí. Tem que ter uma micropolítica forte nesse sentido. Forte. Porque, veja como faz sentido. Até as grandes estruturas de poder sacarem que isso é uma questão para instituírem mecanismos eficientes de combate ao racismo, já tem que ter acontecido muito movimento micropolítico nas relações cotidianas para tentar movimentar esse cenário. Dificilmente uma questão como essa vai ser resolvida simplesmente começando como um movimento macropolítico já de cara. A macropolítica é só um resultado da micropolítica diária. Em muitos casos, me parece que sim. Em muitos casos. Bom, vou passar para a pergunta da Júlia, que diz respeito ao seguinte trecho do Nova Razão do Mundo. Lá na página 327, no finalzinho da página, o parágrafo que começa assim: as novas técnicas da empresa pessoal, entre aspas, chegam ao cúmulo da alienação ao pretender suprimir qualquer sentimento de alienação. Obedecer ao próprio desejo ou ao outro que fala em voz baixa dentro de nós dá no mesmo. O contexto aí é que acabou de ver, eu estou falando das novas modelagens da sociedade pela empresa. Essa ideia de empresariamento de si, né, um sujeito neoliberal que se forma tomando a empresa como modelo. E espera-se que se possa gerenciá-lo, vamos dizer, de tal maneira que o desejo dele e o desejo da empresa se confundam. Que ele queira o que a empresa quer e que o que ele entenda como melhor para ele seja o que a empresa, o que é melhor para a empresa. Como se essas duas coisas pudessem coincidir.
Daí essa ideia, obedecer ao desejo, o seu próprio desejo, ou ao o outro neste caso, mas depois a gente pode ler a sequência para elaborar um pouco mais, que está falando em voz baixa, dentro de nós, é o outro da empresa. É que ele não vira mais para você, e aí que esse texto e o texto do Byung-Chul Han estão muito próximos, é que ele não chega mais como uma coisa negativa para você. Certo? Não vem um chefe. Não é que isso nunca aconteça, mas o ideal é que não precise vir um chefe e te diga: larga esse negócio e vai fazer essa outra coisa aqui. Para com isso. Você tem que fazer isso porque eu mandei, ou porque a empresa está mandando. Não, a empresa, quer a mesma coisa. Então, é como se ela estivesse sussurrando: seja bem sucedido, produza mais. Isso vai ser bom para você. Você não quer produzir mais? É por aí. Agora eu quero continuar. Nesse sentido, a gestão moderna é um governo, entre aspas, lacaniano. O desejo do sujeito é o desejo do outro, com esse O maiúsculo aí para remeter ao outro lacaniano. E aí eu peço para o Diogo, por favor, se pronunciar. É negócio de Lacan aí. Não é a minha província. O Lacan, o cara tá usando aí, né, dando uma puxada no Lá maior aí do Lacan. Uma questão é meio que outra, né? Mas tudo bem. Uma das fórmulas assim, do Lacan é que o desejo do sujeito é o desejo do outro. A maneira talvez mais simples de entender isso é assim: a própria formação de uma pessoa, no caso do ser humano, passa por um estágio inicial que é de uma alienação muito grande. Você está num desamparo completo e tem um outro qualquer ali que cuida de você, né, que te provê suas necessidades mais básicas. E conforme você vai crescendo, você vai, você não sabe assim quem você é. Você não chega todo pronto, com uma ideia toda pronta de quem você é, o que você está fazendo aqui. Pelo contrário, você chega sem saber nada. Então, suas primeiras experiências de quem você é são dadas pelo olhar desse outro, que tal que o tempo todo cuida de você, provê alguma coisa, mas também te impõe limites, diz que não, e também espera algumas coisas de você, dá indício, por mais que não queira, dá indício que espera alguma coisa de você, e você vai tentando corresponder ao que você acha que esse outro espera de você para ficar de boa com ele, né? E sentir aquele prazer que dá quando ele te faz bem, te agrada, demonstra que gosta de você, demonstra que deseja que você esteja ali perto dele, e vai tentando se moldar a esse olhar do outro, a esse desejo do outro. O que o outro espera que eu seja? O que o outro deseja de mim? E é isso que eu vou desejar fazer. E aí você fica num sistema em que o desejo do sujeito é o desejo do outro. Você fica tentando fazer e desejando fazer aquilo que você acha que o outro deseja de você. É um esquema de alienação que o Lacan faz parte da vida, que a gente começa a vida assim, só que a gente vai transferindo essa relação para outras pessoas. Às vezes tem uma quebra disso na família, em algum momento, então você transfere isso para um professor na escolinha. E aí tem uma quebra disso na escolinha, ou não, mas você vai transferindo isso para a pessoa que você se apaixona. E aí fica naquela: o que o outro espera de mim? Naquele momento inicial, principalmente de paixão, o que o outro espera de mim? Preciso me moldar, corresponder ao desejo do outro, de maneira que o seu desejo é o desejo do outro. E para o Lacan, o processo de análise seria justamente se perguntar qual é o seu desejo, e o que você quer. E esse que você quer envolve perceber que te falta alguma coisa. Se você quer alguma coisa, porque te falta alguma coisa, você é um ser a quem falta algo. O quê? Não sei. E aí se lançar nas possibilidades desejantes que o mundo te oferece, mas sacando que falta alguma coisa em você. Que talvez sempre vai faltar. A ideia do Lacan é essa: sempre vai faltar, nada vai completar para sempre o tal do sujeito. Aí o cara pegou por aí, né? Tipo, o desejo nesse esquema neoliberal, o desejo do próprio trabalhador é o desejo desse outro, com A maiúsculo, que nesse caso é a empresa. A empresa espera alguma coisa dele, espera mais produtividade, espera proatividade, espera
que ele se comunique bem, espera que ele domine várias tecnologias, espera que ele trabalhe enquanto os outros dormem, espera que ele fique disponível no WhatsApp 24 horas por dia, se o chefe quiser falar com ele. E ele vai se comportando de tal maneira como se o desejo dele fosse esse desejo, de corresponder ao desejo do outro. Então, tá, o que você quer? Eu quero progredir na empresa, eu quero vestir a camisa da empresa, eu quero produzir mais, eu quero ser mais, eu quero ganhar mais, eu quero virar chefe de setor, de uma maneira que ele vai agindo como se o desejo dele fosse o desejo da empresa, correspondendo ao desejo da empresa. Acho que é isso, Heitor. Teria alguma relação Eu com... não vou discordar. Isso teria alguma relação com a banalidade do mal? Ou não? Eita! Por quê? O que você pensou? Como é que você pensou essa relação Porque eu não conhecia... Diogo respondeu como um autêntico, né? Já está autêntico fazendo... professor. Socraticamente agora. Não, muito style. O senhor foi explicando, né? Eu fiz o meu trabalho com base na Hannah Arendt. Falei certo? Não sei. E o que acontece? Eu nunca tinha ouvido falar dela, até o senhor apresentar o texto sobre ela e eu me entusiasmar muito, tanto que eu quero comprar o livro. E, assim, foi um texto que me chamou muita atenção, por várias vezes, sem refletir nas nossas ações, no nosso comportamento, a gente acaba sendo mal, a gente acaba sendo banal, né? Como ela mesmo descreve o Eichmann, não sei se é assim que se fala. Não, esse eu sei, Eichmann. É Eichmann mesmo. A gente acaba sendo banal na nossa relação entre as pessoas, nos nossos atos, no fato de a gente não refletir sobre como falamos, como nos portamos diante das pessoas. No que se trata em relação, assim, ao emprego, como aí na empresa. O cara, quando ele tem esse desejo que não, na verdade, nem... Ele até tem o desejo de crescer na empresa, mas ele acaba tendo comportamentos e tomando atitudes que vai prejudicar o próximo, ou alguém que está trabalhando ali do lado dele, mas pelo fato de que o patrão quer que ele haja assim, ele quer estar bem com o patrão. Não seria um gancho aí da banalidade do mal? Olha, para mim fez bastante sentido, Jaqueline, a sua explicação. Bastante sentido. Porque justamente ele entra num regime de um automatismo tal, né, de corresponder ao desejo do outro, que ele pode se tornar um veículo do mal. Ele pode se tornar, pode cair naquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal, né? Abdicar da capacidade de pensamento, sempre nessa correria para corresponder ao desejo da empresa, como se fosse o desejo dele, e recair numa lógica de banalidade do mal. Não sei o que parece ao Heitor. Eu acho que fez muito sentido, em especial pensando no tipo de afeto que o líder totalitário desperta, né? O que o líder quer de mim, eu quero agradar o líder. Inclusive essa coisa que puxa muito de uma figura paterna, autoritária, etc. Que é típico das tiranias também, mas então é mais exacerbado, é mais radical o desejo pelo desejo do líder num regime totalitário. É o que o Castoriadis, me parece, chamaria de você entrar numa heteronomia, se deixar levar por uma relação profundamente heterônoma e abdicar abrir mão da sua própria responsabilidade e tal. Um outro jeito de alienação. Fez muito sentido. Agora, para colocar isso por escrito de uma maneira conceitualmente rigorosa, pode dar bastante trabalho. E é preciso cuidado. Alguém falou, não sei se foi você mesmo, Jaqueline. É difícil escrever. É difícil. É bem difícil escrever. Quando está somente no pensamento, você acha que você está sabendo tudo, está entendendo tudo, mas na hora de colocar no papel, a dificuldade é muito grande. Ainda mais que nesse mundo que a gente vive, na geração em que você não precisa escrever, você começa a digitar uma palavra, a palavra aparece simultaneamente ali para você. Você só clica nela, ela está na tela para você. Como é que você vai escrever quando a máquina faz isso por você?
Então, para mim foi muito difícil escrever. Eu não escrevo, eu não escrevo trabalho há muito tempo. Até a redação da UERJ para eu poder fazer foi assim, algo que me deu muito receio. E eu imaginei que fosse ser uma bomba na redação da UERJ quando eu entrei em 2018, quando fiz o vestibular em 2018, com esse medo porque eu achei que eu não fosse conseguir escrever. Eu sempre tive muita dificuldade em redação. Aí quando vocês propuseram a avaliação dessa forma, eu falei assim, caramba, como é que eu vou escrever sobre isso? Eu tô achando que na minha mente tudo faz sentido, mas para botar no papel e transmitir para vocês o meu pensamento, como é que eu ia fazer isso? Escrever é difícil pra caramba. E eu queria ser É o escritora. seguinte, tem uma coisa que eu sempre ouvi e eu acho que faz sentido, então eu tento passar essa ideia adiante. Eu tenho certeza que o Diogo já ouviu e também repete esse tipo de coisa. Se você, quando você diz, muito cuidado com isso, não, na minha cabeça está fazendo sentido, mas para escrever é mais difícil. Se você está tendo dificuldade de explicar falando ou por escrito, é porque ainda não está organizado na sua cabeça, não. Você só acha que está. Né? Porque essa impressão de que você mesmo entendeu o que você está pensando é muito fácil de ter. E quando você vai tentar, isso que é o difícil. Explicar é o difícil. Eu passo por isso direto, Heitor. Eu escrevo muito, né? Mas várias vezes que eu vou escrever, eu acho que eu tenho uma ideia muito bem organizada, sabe? Muito bem formada. Mas quando eu vou escrever, eu vejo que não. Não tá. O E aí, texto, o ele parece que ele exercício tem. da escrita é que vai organizando a O ideia. texto parece virar um sujeito da própria história, assim, né? Uma coisa muito, É, muito louca. é, Eu queria fazer tal coisa, mas acabou acontecendo outra. Como assim? É assim mesmo. é. Quando você vê, o texto está virando outra coisa. E com a fala também isso acontece. Na aula, então, é mais ainda, porque na aula você ainda tem outras pessoas participando. Pois é. Heitor, Tem muitas perguntas. a próxima pergunta é da Amanda, né? Isso, isso. Eu vou botar a fila aqui de novo, né? Amanda, A Amanda está Bruno, Ana Carolina. Amanda, Bruno, Ana Carolina. A Amanda está perguntando a diferença entre biopolítica e necropolítica. Se biopolítica ocorre dentro da Europa e Estados Unidos e necropolítica nos outros países sem ser Europa e Estados Unidos. O mais importante não é essa relação especificamente geográfica nesse sentido. Tem que entender o que é biopolítica e o que é necropolítica. Biopolítica é um conceito do Foucault que ele explica que a sociedade disciplinar, aquilo que ele chamou de sociedade disciplinar, acabou construindo, descobrindo, inventando uma série de saberes sobre aqueles indivíduos reunidos em massa pela própria sociedade disciplinar. Saberes do tipo: quantas pessoas morreram esse ano? Ah, tantas. Morreram de quê? Olha, muita gente morreu de infecções bacterianas. O que a gente faz para melhorar isso? Para as pessoas continuarem vivas e produzindo, produtivas. Essa coisa da produtividade é importante, né? O Estado não é bonzinho, não quer que as pessoas vivam porque gosta delas. É nesse sentido de porque a pessoa está morrendo de infecção bacteriana. O que eu faço para ela continuar viva e produzindo? Se ela morrer, ela não produz mais. Então, eu vou fazer saneamento básico na região onde está acontecendo mais isso. Opa, uma política de fazer viver. Estão morrendo muitos operários de acidente. De que jeito? Na cabeça. Acidente traumático na cabeça. O que a gente faz? Vamos botar um negócio aqui chamado capacete. Vai todo mundo usar capacete. Quando bater a cabeça, aí fica 2 semanas em casa se recuperando e depois já está produzindo de novo. Não está morrendo e deixando de produzir. Então, é uma política de promoção da vida. Essas políticas estatais, tipo saneamento básico, hospital, prevenção de acidentes, tudo isso são políticas de promoção da vida, biopolítica. O que o Foucault chama a atenção é que esse mesmo Estado que pratica a biopolítica internamente, lá na Europa Central, está praticando externamente uma política de fazer morrer. A política colonial escravista é uma política centrada muito mais no fazer morrer do que no fazer viver. Não tem essa preocupação com as pessoas colonizadas e escravizadas
o que a gente pode fazer para elas viverem mais? Pelo contrário, é explorar até que morram o mais rápido possível e bota outro no lugar, é assassinar quando não vai com a cara, ou quando acha que enfrentou demais, quando se recusou a cumprir uma ordem. Então, é uma política do fazer morrer. E o Achille Mbembe pega essa ideia do Foucault e diz, mas o mais fundamental, justamente, na constituição do poder soberano, né, do poder dos Estados modernos, é essa necropolítica. Eles se construíram através de empreendimentos de colonização e escravização em massa de pessoas. Logo, eles são estados fundados, né, o poder desses estados modernos europeus é todo fundado numa necropolítica. Em contraste com essa necropolítica, começa a surgir internamente a eles uma biopolítica, essas políticas de promoção da vida. Hoje em dia, por exemplo, no país com a nossa herança colonial escravista, a gente vive as duas coisas. Você tem regiões, você sabe quais são, que são de necropolítica, onde o Estado chega só para dar porrada, não tem saneamento básico, não tem hospital, não tem opção de lazer, não tem nada. E tem regiões que são de biopolítica. Regiões em que, se por acaso um policial der um tapa na cara de um cidadão andando na rua, vai ser um escândalo, uma loucura, uma doideira, vai sair em todos os jornais, o cara vai ser punido severamente, vai passar no Jornal Nacional. Entendeu? Porque ali é um lugar de biopolítica, é um lugar que tem saneamento básico. Se faltar água por 1 hora, e o porteiro ligar para o seu apartamento e dizer, vai faltar água por 1 hora, você vai ficar revoltado. E é o que se espera, porque ali é uma região biopolítica. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma observação breve que um motorista de Uber fez e eu achei brilhante. Você identifica esses lugares, ele não correlacionou o lugar, não usou biopolítica para falar disso, mas eu acho que é isso que é. Você aqui no Rio, você localiza esses lugares, essas ilhas de Estado de Direito, são os lugares onde tem Bike Rio. Tem Bike Rio, provavelmente o policial não pode dar tapa na sua cara assim de bobeira. Claro que se você for branco, ajuda. O racismo continua. Ele não é uma coisa puramente geográfica, embora esteja assim atrelada a uma coisa geográfica. Mas o racismo é um operador. É que o racismo é um racismo atrelado a um lugar, ao lugar dos matáveis. Né? Enfatizando, isto não é o mais importante. Como disse o Diogo, não é o mais importante. Mas você vê hoje com clareza que você tem, mesmo nos países ricos, no norte global, vamos dizer, nas potências, você tem lugares de bio e de necropolítica. Você tem. É só você ver os guetos, os rincões de miséria nos Estados Unidos, etc. Por isso que é importante não ficar preso a uma ideia de que eles praticam biopolítica internamente e necropolítica externamente. Né? Precisa entender a lógica das coisas para você ver onde que elas são praticadas, internamente, externamente, em que tempo, em que lugar, de que jeito. Né? É isso aí. Então, a Amanda já respondeu ali, então vamos partir para a próxima. A próxima é o Bruno. Professores, em que momento o liberalismo se perdeu, dando lugar ao neoliberalismo? Bom, se você perguntar ao neoliberal, ele nunca se perdeu, eles continuam prezando pelo... Eu posso responder? Vai lá, Larissa. Fala aí. Você perdeu um trecho. Gente, é porque eu tô fechando o livro, então... É isso que eu ia falar, você tava se batendo com esse livro hoje ainda, né? Ontem, hoje, então... O tempo inteiro, gente. Ai, meu Deus. Um dia eu termino. Então, pela noção do Dardot e do Laval, eles falam, né, ao contrário do que muitos materiais... Isso eu tô lendo o que eu escrevi, né? No fechamento. Ao contrário do que muitos materiais visam explicar, o neoliberalismo não é apenas uma sequência ao liberalismo clássico, uma vez que ele foi forjado por X situações. O liberalismo clássico, né, aí do século XIX, é caracterizado pela elaboração das questões dos limites do governo, na não interferência do governo nas questões econômicas privadas e ele deixa o mercado se autorregular, né? E aí os governos utilizam de técnicas utilitaristas para orientar, estimular e combinar os interesses de cada indivíduo de formas a fazê-los servir a um bem-estar geral. E esse bem-estar geral é o do mercado só. Não tem o mercado do trabalhador, não. Bem-estar geral do mercado empresário. Pronto.
E aí já o neoliberalismo, ele surge por volta dos anos 30, né? E introduz um distanciamento das velhas políticas do laissez-faire, que é o que eles citam muito. Aí eu vou ver se eu acho. Vamos lá, ó. Defesa contra o bullying intelectual. Laissez-faire. Então, eu não sei falar. Mas todo mundo entendeu. Mas é o que eu acho que eu cheguei a falar, né? É um absurdo, a gente exige que as pessoas saibam francês. Não. Mas vai lá, é francês, laissez-faire. Por que não pronuncia o Z? Não sei. A pronúncia do francês é um negócio misterioso. Eu não vou explicar, não vou conseguir explicar para vocês. Laissez-faire. Deixe fazer. Era laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. Isso. Eu tava procurando aqui a tradução, né? Porque nem isso eu gravei, porque é muita coisa para gravar. E aí, eles falam, né? Eles se distanciam dessa autorregulação do mercado, que é o deixe fazer do laissez-faire. Isso aí. Agora eu peguei, né? E aí, uma vez que a gravidade da crise do dogmatismo forçava isso. Então, assim, as políticas do liberalismo, eles forçaram a ter uma nova política, ou então ia ter uma crise, como o capitalismo sempre tem, né? Crises. E aí o neoliberalismo surge numa conjuntura em que se precisava combater o socialismo e todas as versões de governos totalitários como uma reformulação das bases intelectuais no liberalismo clássico. E aí são várias escolas do neoliberalismo, pelo que eu entendi, né? E aí é importante lembrar que nenhuma dessas doutrinas são unificadas até hoje. Então, a gente tem algumas doutrinas mais influentes. E o Laval e Dardot focam em uma doutrina mais influente, que, se eu não me engano, você falou alguma coisa de alemã, alguma coisa, não sei, não lembro se eu lembro. Eu falo, se você não estiver achando. Eu quero fazer um reparo, não é evitar. Claro, evitar uma próxima crise, mas é principalmente lidar com a crise que já estava instalada. A crise de 29, como você mencionou. Nós estamos falando aí da década de 30. Sim. Aí, pode falar. O que é que eu tenho? E as correntes que você falou, o Laval e o Dardot, eles identificam duas majoritárias. Uma é aquela na qual nós nos focamos, porque é a mais influente, em especial nas Américas, e eu digo as Américas mesmo, tanto os Estados Unidos quanto a sua área de influência, a qual nós pertencemos, né? Majoritariamente a área de influência norte-americana, que é a escola austríaca ou austro-americana, que são os austríacos que foram para os Estados Unidos e lá formaram algumas gerações de economistas e teóricos, notadamente o pessoal da chamada Escola de Chicago. Aí ele dá destaque, o livro do Laval e Dardot dá destaque a dois deles, o Ludwig von Mises e o Friedrich Hayek, mas eles também vão analisar a escola alemã, que tem o Eucken e o outro cara, eu esqueci o nome. Eles pegam dois autores dessa escola alemã que, segundo eles, mas eu confesso que estou dizendo isso só confiando neles, são muito influentes na formação da União Europeia, certo? No modelo de integração econômica da União Europeia. Mas dá sequência aí, Larissa. Se é que você pode dar sequência, porque, pelo visto, se tiver que sair, fale, viu? Não, acho que tá. Elas estão conversando aqui, é porque tem um PVP. Gente, minha vida é loucura, desculpa. Mas o final, só que eu acho que também pode ser interessante, é que tá falando que. Isso é um trecho do livro mesmo. Aí eles falam que o neoliberalismo não é um herdeiro natural do liberalismo, uma vez que não retoma as questões do limite do governo de onde ficou. Aí ele fala do mercado, que é o Adam Smith, né, da regulação do mercado, o direito do John Locke, ou ao cálculo da utilidade do Jeremy Bentham. E aí questiona como fazer do mercado o princípio do governo dos homens e do governo de si simultaneamente. E aí que nasce a racionalidade neoliberal, que aí é o sujeito empresário, a empresa de si mesmo, que eles vão tratar no longo do livro. Eu não sei se ajudou, mas foi que, não sei, espero ter ajudado. O próprio Bruno pode se pronunciar a esse respeito, eu só quero complementar, dizendo que é importante fazer como eles fizeram, e nós, né, e você também está deixando claro, você está falando da concepção das teorias neoliberais. Isso não vai vingar num primeiro momento. Ele já se pronunciou dizendo que clareou bastante.
Então, esses teóricos começam a produzir e tal, essas concepções na década de 30, mas a coisa só vai passar a vigorar mesmo lá para 70, com as crises do petróleo, né, de 73 e depois acho que 79. São dois momentos distintos. E o que acaba acontecendo não é exatamente o que eles pregavam, embora, evidentemente, tenha muito a ver, para dizer o mínimo. Tá, a Larissa já colocou, inclusive, o trecho que acabou de ler. O Bruno já avisou que clareou bastante. Então, eu acho que a gente pode passar para a próxima, que é... Eu já perdi... Ana Carolina. O sujeito não pensa ou é impedido de pensar? Seria irreflexão ou alienação? Como é que alguém é impedido de pensar? Primeira coisa que eu tenho que observar na sua pergunta. É possível impedir alguém de pensar? Acho que no máximo uma coisa muito drástica, tipo a pessoa está inconsciente ou em estado vegetativo, sei lá, só coisas assim que eu consigo imaginar. Ou talvez a gente possa argumentar que sob tortura, mas eu acho que não é desse tipo de coisa que a gente está falando, né? Agora, a alienação, Ana Carolina, é um conceito complicado, porque ele é muito importante em algumas tradições do pensamento. Pensamento político, educacional, psicológico. Então, depende muito a partir de que conceito você está falando. Para Hannah Arendt, tá, até onde eu entenda, tem muito a ver. Até onde eu entendo, perdão. Inclusive, teve um artigo que saiu recentemente de um amigo meu, colega de USP, que fala de alienação do mundo e o uso das redes sociais nos últimos anos, notadamente nas eleições. E ele faz exatamente essa correlação entre a alienação do mundo e a irreflexão. Mas ela é justamente no sentido de que uma alienação do mundo, elas não são a mesma coisa, certo? Mas que a alienação do mundo é uma condição de possibilidade para, ou é uma coisa que incita, melhor dizendo, é uma coisa que torna tudo mais propício a uma irreflexão. Eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas não são impedidas de pensar, não é disso que se trata. Elas abrem mão ou são induzidas a não pensarem e aí acabam não pensando, o que não as isenta de responsabilidade, de maneira alguma. E em tempo é preciso dizer que, por outro lado, eu não lembro se essa é a palavra que ela usa, eu não consigo resumir aqui o conceito de alienação do mundo dela. É um negócio bem puxado, que tem muito a ver com o que ela fala na condição humana, tem a ver com a questão da esfera pública. Dá bastante pano para manga, dá para fazer algumas aulas em cima disso, eu diria. E digo mais, eu teria que me preparar melhor para fazer uma aula dessa. Isso não é a coisa que... não é uma das coisas que eu tenho estudado com mais carinho na Hannah Arendt, não. É interessantíssimo, na verdade. Isso eu posso dizer. Eu acho que é irreflexão. Tá? Vou tentar responder a sua pergunta de maneira um pouco mais precisa. É irreflexão, mas essa irreflexão pode ser oriunda ou estar, pelo menos, ser incitada ou mesmo até, não sei se dá para falar causada, acho que não dá para falar causada, mas pode ter muito a ver com uma alienação, no sentido que a Hannah Arendt dá isso, que é... Quando ela fala alienação do mundo, ela está falando do mundo comum, leia-se, da esfera pública, tá? Do debate público, de um lugar em que você possa ter contato com pessoas diferentes de você, que enxergam o mundo de um ponto de vista diferente do seu. Se você está pensando bolha da internet, pois é, a tese que, grosso modo, se defende nesse artigo que eu mencionei é justamente que
Gisele, eu vou pedir para você fechar o microfone, porque tá tendo algum ruído aí que tá dando uma atrapalhada. Nada de grave, mas se puder, realmente ajuda. Calma aí que travou aqui, professor, desculpa. Ah, tudo bem, acontece. Bom, e é isso. Então tem muito a ver com isso, você se fechar à diversidade dos pontos de vista, ao debate público, enfim, ao outro. Então essa alienação tem a ver com isso. E se você não consegue, se você não participa desse mundo plural, é muito mais fácil você se fechar à reflexão, porque pensar é tentar se colocar em outro lugar, contemplar a possibilidade de outros sentidos para o mundo. É uma coisa que você, de certa maneira, sempre faz sozinho, porque você tem que se, né, como a gente falou, se afastar um pouco do mundo para poder pensar, se afastar desse fluxo do cotidiano, mas ao mesmo tempo você nunca pensa sozinho, porque você sempre está pensando com o que os outros te disseram, com a perspectiva do outro, para tentar se colocar fora de si. Não é mera empatia, embora passe por isso. É você tentar pensar se tem outro jeito de enxergar aquilo e qual poderia ser. E muitas vezes você pensa com a voz do outro. Esse diálogo, ela chama muito socraticamente, ou platonicamente, se você preferir, o pensamento num diálogo meu comigo mesmo. Para você conseguir conversar com você mesmo, você tem que fazer de conta que você é você e uma outra pessoa ao mesmo tempo. O que uma outra pessoa diria se eu dissesse isso? E aí pensar e fazer esse diálogo acontecer. Sem o outro, isso é impossível. Ele pode não estar presente naquele momento, mas ele está presente no teu espírito. E sem esse contato com o outro, que o convívio no mundo comum proporciona, você acaba... se você se aliena desse contato comum, é muito mais fácil. Muito mais, o perigo da irreflexão está muito mais presente. Espero que isso tenha esclarecido aí. Falta só... Quem é que falta, meu Deus? Mai ou Mei. Desculpa se eu não estiver falando o nome certo. Ok. Uma coisa... Desculpa, eu nem... O Diogo, Larissa, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão aí? Faltou... Pra ver. Não, Heitor, aí tá tranquilo. Eu não pensei. Faltou eu pensar que poderia ter um outro ponto de vista para essa questão. Bom, vou passar para a pergunta, que é uma coisa mais fácil. Sobre as avaliações, como funciona a pontuação com relação à média e prova final? É o seguinte, é o que está no regimento da UERJ, convém dizer. Eu sempre enfatizo isso, porque veja você, a UERJ tem um regimento, nesse regimento está previsto um cálculo da média que a gente segue. E se você... Não, mas eu nunca vi o regimento. Então vá lá no... meu Deus do céu. No site da UERJ, na seção do aluno, tá lá, acho que é comunidade, alguma coisa assim, tem aluno, você tem o manual do aluno. Que, bom, né? É uma coisa que te ensina a ser aluno da UERJ, ou seja, te diz as regras que você tem que seguir. É bastante importante. Antigamente, o pessoal dava um manualzinho desse para você quando você entrava. E tinha nas primeiras aulas, o pessoal... eu lembro disso. Eles davam um manual pra gente também, Diogo. Isso faltou, né? Quando a gente entrou, ninguém deu manual. Quando eu entrei como substituto, alguns anos antes, o pessoal me deu um manual aqui para você. Como é que vem um negócio sem manual, né? O cálculo é o seguinte: você tem que ter pelo menos 2 avaliações de pesos iguais. E é como a gente faz 2 só, né? É esse mínimo que a gente adota. Elas valem de 0 a 10. Você soma, você tira uma média ponderada, simples, dessas 2 notas. Quer dizer, você soma elas duas e divide por 2. A pessoa tirou 6 na primeira, 8 na segunda, somou 14, dividiu por 2, média 7.
Quem tem média igual ou maior que 7, está aprovado. Acabou. Você passou, fez a segunda prova, ficou com média 7, como nesse exemplo que eu acabo de oferecer, está aprovado. CFNI, boas férias, são curtas, mas faça bom proveito. Se você tirar a média abaixo de 7, quer dizer, excluindo 7, 7 passa direto. Menos de 7, não. Tem que fazer prova final. Aí o que você faz? A prova final você tem uma nova nota de 0 a 10. Só que essa nota vai ter peso 2. Ou seja, você vai pegar a sua média das duas primeiras provas, vai somar com a nota da prova final e vai tirar uma nova média. Então, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que a pessoa tirou 5 na primeira prova, 7 na segunda. Ficou com média 6, tá? De prova final. Aí vai na prova final, tira a média e tira 10 na prova final. Ela soma 6 com 10, 16, divide por 2, 8. Ela vai terminar com média 8. Ok? É isso. Esqueci de alguma coisa, Diogo? Não, perfeito, é isso aí mesmo. Tem que ficar ligado que a prova final soma e divide com a sua média, não com outra prova, coisa do tipo. É isso, tá claro? Ah, pronto, ok, muito obrigada. É isso. Tá bom. Fiquem espertos, gente. Se você ficou com a média abaixo de 7, a prova final não é opcional. Se não fizer a prova final, você vai ser reprovado. Ah, claro, quem tirou 7 ou mais na média, não precisa se preocupar com isso. Só para ficar esperto, porque já aconteceu, infelizmente. E não foi uma vez só, não. O pessoal dorme no ponto, o ônibus da prova final passa e a pessoa perde. Bom, gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Nós já estamos chegando aí nas 9 da noite. Estamos indo para 2 horas de... 2 horas de videoconferência. Não vou enganá-los, já estou cansado. Mas, ô Diogo, eu já estava cansado quando começou, não seja por isso. Sim. Imagino que muitos de vocês também. Acho que conversamos bastante, né? Conseguimos entrar, curiosamente, todos os textos, né? Em todos os textos que a gente usou nessa segunda metade. Comentamos bastante sobre cada um. Falamos também sobre coisas práticas, né? Da disciplina, a prova, como é que vai ser, a ideia da prova final, soma de vídeo. No mais, acho que não tem muito mais coisa. Nós vamos deixar aí mais uma última oportunidade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, aproveite, enquanto a gente vai se despedindo. Claro, Bruno, pode fazer. Vai em frente. Eu só vou fazer o meme nerd do dia, né? Aquela coisa do Capitão América falando com o Hulk. Mas qual é o seu segredo? Esse é o meu segredo, capitão. Eu tô sempre cansado. Bruno, se quiser abrir o microfone, o vídeo, pode abrir. O que você preferir. Tudo bem. Acho legal você estudar. Acho ótimo também. E neoliberalismo. Importantíssimo, tá? Eu não posso nem falar, né, nada, porque o Bruno estamos no mesmo time. Bruno, eu não vou responder essa não. Isso aí você vai ter que, se você está estudando, você vai ter que olhar para ele e pensar. Pensar assim, sacar. Vai lá, ô Diogo, você tinha que ter virado e falar assim, não, o que você acha? Não, vamos lá. Vou te dar uma oportunidade. O que você acha? Observando as políticas que estão rolando por aí, as propostas, as ideias, o que você diria? Eu já ia reclamar aqui, falar que tem que ter... Tudo indica, Bruno. Olha, quase tudo indica. Tudo indica uma pegada mel e assim, daquela
daquela assim, distópica, apocalíptica. O Mbembe, numa entrevista que nós usamos no semestre passado, o Diogo vai se lembrar, ele chega a usar o termo, ele usa o termo necroliberal. Ele junta as duas coisas. Agora nós estamos diante de uma espécie de necroliberalismo. Eu acho que nem os dois eles conseguiriam fazer uma compreensão do que seria, do que teria se tornado da nossa sociedade. Eles não teriam assim um repertório. Eu acho que vai ter que ter uma. Gente, mas eles estão vivos, eles estão tentando dar conta. Mas você pode ver, Heitor, eu fiquei pensando nisso nesses últimos dias. A gente leu vários ensaios sobre a pandemia, vários pensadores tentando pensar o que aconteceria daqui para frente, como é que seria o mundo, seria melhor, pior, se o comunismo ia voltar, se ia ser uma desgraça completa. Heitor, ninguém que eu tenha visto pensou num cenário em que o presidente de um país diz assim, é tudo mentira, e não tem vacina, não vou comprar vacina. Vai pra rua, cambada! Vai que morrer, vamos pra rua. Isso, cara... Voem, meus lindinhos, voem! Eu não vi nenhum pensador sacar uma coisa tão distópica quanto que a gente está vivendo. O engraçado é que eles fazem um prefácio enorme para a edição inglesa e para a edição brasileira, eles fazem bem menor. Eu acho que, assim, para as próximas, o prefácio da edição brasileira tem que vir assim, sabe? Da mesma forma que eles explicam a Tati, eu acho que, assim, o que vai ser explicado do governo atual, eu não sei nem... Não sei, não tem palavras. Você está falando do livro do Laval e do Dardot, né? Sim, eu fico tipo assim, porque eu estou sempre em contato, eu falo assim, esse prefácio não é o suficiente para explicar o momento. Não é suficiente mais, né? A gente ainda vai penar muito para entender o que está acontecendo e o que já aconteceu, sabe? A verdade é essa. Qualquer coisa, eu concordo, é extraordinário, e é da ordem do imponderável. Nossa, nossas expectativas eram baixas, mas, meu Deus! Bravo, muito bravo. Tá bravo mesmo. Ó, eu já aviso, agora finalmente comecei a estudar o Brutalismo, que é o livro novo do Mbembe. Rapaz... Será que dá um pouquinho de conta do que a gente está vivendo? Eu acho que é total isso. Assim, não está falando de pandemia, apesar de ter sido publicado ano passado, nenhum ponto ainda chegou na pandemia, mas muita coisa, já teve coisa que eu marquei aqui, assim, marquei e só coloquei a observação assim, Brasil. Não sei até onde ele está incluindo. E justamente veio de uma abertura, ele falava muito dos poderes como se exerciam na África, e ele abre dizendo, eu estava enganado, está tendo uma africanização do mundo. Chama-se brutalismo, Bruno. Infelizmente, que eu saiba, por enquanto só tem em francês. Mas olha, eu aposto que rapidinho vão traduzir isso daí. Do Achille Mbembe mesmo, né? Isso. Deve ter algum artigo, com certeza, sim. Saiu uma entrevista muito boa dele falando sobre o que é brutalismo. Uma entrevista muito boa no site da editora N-1, que publicou algumas coisas dele, inclusive, acho eu, o Necropolítica. Não juro. Mas desde aquele ler o África Mundo que ele parece que vem falando isso. Agora, o que se fazia na África vai se fazer no mundo inteiro. Então, o que se fazia? É isso aqui. O que vai se fazer no mundo inteiro? É isso aqui. O tal do brutalismo. Eu não consigo, estou falando de orelhada. Eu comecei a ler isso essa semana. Então... Licença, professores. Eu vou ter que sair da aula. Eu tenho que colocar minhas filhas na cama. Claro. Obrigada pela aula. Estamos familiarizados. Obrigada, professores. Tchau. Tchau, Larissa. Valeu, um abraço. Tchau. Boa noite aí, Jaqueline. Gente, eu acho que o Bruno mesmo, incitado pela provocação socrática, já pôde oferecer uma resposta, acredito eu que satisfatória. Mais uma chance aí. Viu? Maravilha. Esse é o exercício do pensamento. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente vai ficando por aqui, senão também o vídeo fica muito longo. É verdade. Já temos 2 horas aí de material. Tá certo?
Eu vou comentar aqui outra indicação boa da Larissa sobre o neoliberalismo, os artigos póstumos do Rui Fausto. Faleceu ano passado, professor da USP. Fez uma boa análise da literatura sobre neoliberalismo, questionou algumas coisas, tentou falar da relação entre autoritarismo e neoliberalismo, bem interessante, falando bastante de Brasil. Muito bacana. Tá bom, então é isso. Desculpa te interromper, que a Larissa deu essa indicação, eu quis complementar. Tá certo. Tá na Revista Rosa, online. A quem interessar. E se precisar, a gente chamem, mandem mensagem. Eu não sei, isso eu não tinha perguntado para os professores antes, mas eu acho que eu posso responder o fórum na semana da avaliação, né? Não sendo da prova, eu posso responder, eu acho. Né? Pode responder. Pode responder. Gente, se tiverem dúvidas, podem Só não pode mandar uma resposta da prova lá e dizer, tá bom, gente? Isso não pode. Não, aí não, né? Estou contradizendo. Professor, e se eu ligasse essa notícia daqui com esse conceito, vocês acham que funciona? Tá bom. Boa noite, Tá certo, gente. Valéria. Gente, tá todo mundo dando boa noite, todo mundo tem que sair. Então é isso aí. Vamos dando aquele abraço. Muito obrigado a todo mundo que pôde ficar aqui com a gente, acompanhar a gente. Participar. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela participação e boas avaliações. Bom final de semestre para vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Valeu, gente. Um abração.